Em 1935, 36, já ficava claro que o projeto não ia render frutos. O trabalho era muito grande, os custos eram muito altos e a produção era muito baixa em relação àquilo que era esperado. A equipe da Ford já começava a procurar outros locais que poderiam ser mais adequados para o plantio, mais secos, principalmente, que Fordlândia, e eles acabaram escolhendo uma comunidade chamada de Belterra para uma nova tentativa. O que acontece? Ali em Fordlândia, eles estavam na beira do rio, tinha uma área que começava a ter um certo aclive e eles tinham um problema que era um aparecimento de névoa pela manhã por muitos dias assim seguidos. E essa névoa concentrava ainda mais umidade do que normalmente você já tem na floresta, e isso favorecia a proliferação dos fungos, né? A proliferação dos fungos. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então eles começaram a ver que de repente aquela região que eles tinham escolhido para começar o plantio não era a melhor e foram em busca de uma outra terra próxima para poder começar quase que tudo de novo. E escolheram essa região chamada de Belterra. Entre esse período, eles tentaram terceirizar as operações, mas o pessoal dos Estados Unidos negou. Falou, não, vamos continuar trabalhando com o pessoal próprio, porque não vai dar certo e tudo mais. E eles acabavam sempre, vários gestores passaram por Fordlândia, enviados dos Estados Unidos, mas nenhum deles tinha o conhecimento em botânica que era necessário. Então aí tinha um desconhecimento muito grande em relação a como é que as coisas deveriam acontecer na plantação para que você tivesse um bom rendimento. Então, como eu acabei de falar, as plantações sofreram muito com pragas. E isso realmente foi determinante para eles terem um rendimento muito baixo. O que acontece? As seringueiras, elas crescem na natureza de maneira assim, natural, né? Não artificial, na proporção de mais ou menos 3 ou 4 árvores para cada 4.000 metros quadrados. E isso acabava dificultando o aparecimento de fungos, porque o fungo vai chegar ali, tem uma árvore só, ele não tem muito como se expandir, como crescer, né? E aí, quando houve aquela biopirataria que a gente falou no episódio passado, que sementes brasileiras foram roubadas, foram levadas para Londres e depois levadas para o Sudeste Asiático, lá na Ásia, eles fizeram linhas de produção, ou seja, fizeram plantações de seringueiras, assim como a gente está acostumado a ver outras plantações. Fizeram plantas enfileiradas para poder melhorar o rendimento e facilitar o trabalho das pessoas que iam lá coletar o látex. Só que aí tinha uma vantagem muito grande na Ásia. Como foram levadas sementes daqui e não plantas, lá na Ásia essas plantas cresceram sem fungos. Então eles não tinham inimigos naturais, não tinham lagartas, não tinham fungos, então ali realmente a produtividade foi muito alta porque as sementes estavam num ambiente estranho, aonde os seus inimigos naturais não estavam. Então aquilo se desenvolveu muito bem. Eu já falei para vocês no episódio passado o crescimento absurdo de produção em apenas 5 anos que foi atingido lá no Sudeste Asiático. Bom, o que foi feito em Fordlândia? Em Fordlândia, eles tentaram replicar o modelo de plantio do Sudeste Asiático. Tá difícil hoje, hein? Então, eles tentaram fazer a linha de produção, assim como o Ford estava acostumado na sua fábrica. Só que com isso, o que eles acabaram fazendo? Eles concentraram as plantas muito próximas, e era tudo que as pragas precisavam. Então, o plantio chegava a ser tão próximo em alguns locais que, a partir do momento que as seringueiras se desenvolveram depois de anos e cresceram bastante, as folhas chegavam até a se tocar. E aí você naturalmente tem a passagem do fungo de uma árvore para outra. Isso tudo era facilitado pela névoa que aparecia pela manhã, que eu comentei aqui com vocês, que dava mais aquela camada de umidade que os fungos precisavam para continuar se desenvolvendo todas as manhãs ali naquela região. Então, aquilo que parecia fácil para os americanos, poxa, você tem seringueiras na Amazônia que estão lá há não sei quantos anos, que nascem sozinhas, que dão alta produtividade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou limpar a floresta, vou plantar um monte de seringueira junto, e ela está no habitat dela, foi onde ela surgiu, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Então, as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Na pressa também de conseguir cumprir o cronograma, afinal de contas, que projeta projetos não tem cronograma atrasado, eles plantaram as árvores em período inadequado, muitas delas, né? Ou estavam utilizando sementes de baixa qualidade, porque eles não tinham tempo para desenvolver ali boas mudas.
As árvores também, quando plantadas, ficavam muito expostas ao sol e o vento e não se desenvolviam, ou sofriam muito com erosões e com drenagem. Porque quando você está no ambiente natural, a seringueira ali está brotando rodeada pela floresta. Então ela está protegida, ela tem um solo mais fértil. A partir da hora que você vai, corta a floresta inteira, vocês vão lembrar dos incêndios que eu falei, as grandes queimas para poder se livrar da madeira. Isso tudo foi deteriorando o solo, foi deixando o solo exposto. Aquelas sementes que foram plantadas, ou as mudas, foram plantadas nas encostas, sofrendo muito com erosão. As que estavam na parte mais baixa sofriam com excesso de umidade, porque não tinham outras plantas ali para absorver aquela umidade também. E aí as plantas não se desenvolviam. Então veja que o processo de produção também não estava claro, não estava correto. E tudo isso levava a uma obtenção de látex muito mais baixa do que o esperado. Então,